Ao lidar com aritmética básica, vemos os números concretos. Vejamos, 23 mais 5. Sabemos que esses números estão aqui e podemos calculá-los. O resultado será 28. Podemos dizer 2 vezes 7. Podemos dizer 3 dividido por 4. Em todos esses casos, sabemos exatamente com quais números estamos lidando. Ao entrarmos no mundo da álgebra, e provavelmente já viu um pouco disso, começamos a lidar com a ideia de variáveis. E variáveis, há várias maneiras de se pensar nelas, mas elas são realmente só valores em expressões nas quais eles podem mudar. Os valores nessas expressões podem mudar. Por exemplo, se escrevermos x mais 5, isso é uma expressão. Isso pode representar algum valor, dependendo do valor de x. Se x é igual a... se x é igual a 1, então x mais 5... a nossa expressão aqui o x será igual a 1, porque agora x é 1. Será 1 mais 5, x mais 5, será igual a 6. Se x é igual a, sei lá, menos 7, x mais 5 será igual a, agora, igual a menos 7. Ficará menos 7 mais 5, o que é menos 2. Então, note, x é a variável e o seu valor pode mudar dependendo do contexto. E isso faz parte do contexto de uma expressão. Veremos também que, no contexto de uma equação, é muito importante perceber essa distinção entre a expressão e a equação. Realmente, numa expressão, só estabelecemos valores, estabelecemos algum tipo de quantidade. Então, isso é uma expressão. Uma expressão seria algo como... Bom, o que vemos aqui, x mais 5. O valor dessa expressão mudará dependendo do valor desta variável e pode simplesmente buscar os diferentes valores de x. Outra expressão poderia ser algo como, sei lá, y mais z. Agora, tudo isso é uma variável. Se y é igual a 1 e z é igual a 2, isso resulta em 1 mais 2. Se y é 0 e z é menos 1, isso será 0 mais menos 1. Tudo isso pode ser calculado, resultando em um valor dependendo dos valores de cada uma dessas variáveis que compõem a expressão. Numa equação, basicamente, estabelecemos expressões para serem igualadas umas às outras. É por isso que as chamamos de equações. Estamos equalizando ou igualando duas coisas. Numa equação, vemos uma expressão sendo igualada a outra. Por exemplo, podemos dizer algo como x mais 3 é igual a 1. E nesse caso, em que há uma equação com somente uma incógnita, podemos, na verdade, descobrir do que x precisa para estar nessa situação. Até mesmo podemos fazer isso de cabeça. Qual número somado a 3 é igual a 1? Bom, podemos fazer de cabeça. 1 menos 2 é o número que somado a 3 dá 1. Nesse contexto, uma equação restringe o valor que essa variável pode ter, mas isso não tem tanta restrição necessariamente. Podemos ter algo como x mais y mais z é igual a 5. Agora temos essa expressão que é igual a essa outra. Realmente 5 é só uma expressão aqui e há algumas condições. Se alguém nos diz o valor de y e z, teremos que descobrir o valor de x. Se nos diz o valor de x e y, há condições para descobrirmos o valor de z, mas isso depende de quão diferentes as coisas são. Por exemplo, se dizemos que y é igual a 3 e z é igual a 2... qual será o valor de x nesse caso? Então, se y é igual a 3 e z é igual a 2, teremos a expressão à esquerda, será x mais 3 mais 2, será x mais 5, essa parte aqui será igual a 5, x mais 5 é igual a 5. Então, qual valor somado a 5 é igual a 5? Agora estamos dando a condição de que x deveria ser. X é igual a 0. Mas o importante aqui é que você perceba a diferença entre uma expressão e uma equação. Uma equação é basicamente a equalização de duas expressões. O importante a ser destacado é que uma variável pode ter diferentes valores dependendo do contexto do problema. Para obtermos isso, vamos avaliar algumas expressões com variáveis de diferentes valores. Por exemplo, se tivéssemos a expressão x elevado a y, se x é igual a 5, e y igual a 2, a nossa expressão será equivalente a
Bom, agora x será igual a 5, x é igual a 5 e y será igual a 2. Ficará 5 ao quadrado, ou será equivalente a 25. Se alterarmos os valores, se dissermos x, deixa eu usar a mesma cor. Se dissermos x é igual a menos 2, x é igual a menos 2, e y igual a 3, essa expressão será equivalente a, deixa eu fazer naquela cor, equivalente a menos 2, que é o valor pelo qual vamos substituir x agora, nesse caso, y é 3, menos 2 elevado ao cubo, o que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4, vezes menos 2 de novo é igual a menos 8, é igual a menos 8. Vemos que, dependendo dos valores dessas expressões, a gente sabe que podemos até mesmo fazer coisas mais complexas. Podemos ter uma expressão como a raiz quadrada de x mais y, e então menos x como esse. Se x é igual a, digamos, igual a 1 e y igual a 8. Essas expressões sejam equivalentes a, bom, toda vez que vemos um x, queremos calcular um 1 lá. Então, teríamos um lá, teríamos um aqui, toda vez que víssemos um y, colocaríamos um 8 no lugar. Nesse contexto, estamos definindo essas variáveis, então veríamos um 8. Sob os sinais dos radicais, teríamos 1 mais 8, teríamos a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, tudo isso seria simplificado nesse caso. Ao definirmos essas variáveis dessa forma, tudo isso seria simplificado a 3. 1 mais 8 é 9, a raiz principal disso é 3, e teríamos 3 menos 1, que é igual a 2.